Na primeira leitura de hoje, nós lemos a sequência do que aconteceu ontem, a cura do paralítico por Pedro e João, quando foram ao templo. E então, claro, aconteceu um milagre. Então as pessoas começam a se juntar para ver o que tinha acontecido, e Pedro aproveita aquela oportunidade, aquela ocasião, para fazer a sua segunda grande pregação. A primeira tinha sido no dia de Pentecostes, milhares de pessoas tinham se convertido, e agora ele aproveita para pregar no templo. E ele então, novamente, anuncia o querigma. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E é graças à fé no nome de Jesus que este homem foi curado. Vós agistes por ignorância, mas Deus cumpriu as suas promessas. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Então, Pedro, novamente, nós vemos que o anúncio fundamental, o anúncio primordial, que é o querigma, consiste nesses pontos. Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, para nos comunicar a graça de Deus, para o perdão dos pecados. Ele é o Senhor. Então, acreditem nele, acreditem que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, submetam-se ao seu senhorio, arrependei-vos, convertei-vos, para receberdes o perdão dos pecados. E São Pedro ainda fala sobre a vinda de Cristo. Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. É necessário que o céu receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca dos profetas. Ele virá uma segunda vez, revestido de poder e de glória. Mas por enquanto é preciso que se cumpra aquilo que foi dito no passado, ou seja, a igreja dos pagãos, que o evangelho seja pregado a todos os povos, porque, como o próprio Jesus tinha dito para a samaritana, a salvação vem dos judeus, mas não é apenas para os judeus, é para todos, conforme Deus tinha prometido a Abraão, que nele seriam abençoadas todas as famílias das nações. Então, no centro da pregação apostólica está sempre esse convite ao arrependimento, à conversão, para receber pela fé em Jesus o perdão dos pecados. Portanto, é um anúncio de salvação. Como eu disse nos outros dias, Jesus pregava o reino de Deus. E os apóstolos pregam o senhorio de Jesus. E essas duas expressões, no final das contas, significam a mesma coisa. O domínio de Deus, o reinado de Deus
na pessoa de Jesus. E São Pedro está falando com judeus, então por isso, para convencê-los de que Jesus é de fato o Messias, para convencê-los que Jesus de fato é o Cristo, porque durante tantos séculos a vinda do Messias foi esperada, e quando ele veio, o que as autoridades dos judeus fizeram? O entregaram para ser crucificado. Pediram a sua morte. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, os fariseus, que eram os líderes, os chefes, eles que tinham um acordo com os romanos, eles agiam como reis. Então, se eles reconhecessem que Jesus era o rei esperado, eles teriam que entregar a ele a realeza. Agora, São Pedro quer mostrar para aquelas pessoas que foram influenciadas, que foram enganadas, que Jesus é o Messias. Como ele faz isso? Citando as Escrituras, mostrando como Jesus fez com os discípulos de Emaús. No evangelho que nós escutamos, que é justamente os discípulos de Emaús chegam, depois que eles reconhecem Jesus ao partir o pão, eles voltam imediatamente, já de noite, para Jerusalém, e contam para os discípulos que estavam reunidos no cenáculo o que havia acontecido, e o próprio Jesus aparece, ainda na noite do domingo de Páscoa. E Jesus diz para eles, era preciso que se cumprisse o que estava na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. É exatamente o que São Pedro faz aqui. Ele cita Moisés, ele cita Abraão, ele cita os profetas, para convencer os judeus. E diz, após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Mas essa boa notícia tem que ser anunciada também aos pagãos, a todos os povos. Primeiro está sendo anunciada a vocês. Vocês são os filhos da promessa. Mas agora todos os povos serão nele abençoados. É o tempo dos pagãos, a igreja dos pagãos. E é mostrando que Jesus cumpre todas as Escrituras que São Pedro anuncia aos judeus o Evangelho. A mesma coisa faz Jesus com os seus discípulos, esclarece as Escrituras e diz, assim está escrito, Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Lembrando que a primeira coisa que ele faz quando aparece é dizer, a paz esteja convosco. Provavelmente, Jesus disse uma única palavra hebraica, shalom, que é como os judeus se cumprimentavam e se cumprimentam até hoje. A paz, a plenitude de Deus, que Jesus comunica pela sua ressurreição àqueles que creem nele e obtêm o perdão dos pecados. Eles pensam que fosse um fantasma, Jesus manda que eles o toquem, come com eles, vejam os sinais. É ele mesmo, ressuscitado dos mortos. Então, nós vemos que no centro da vida cristã está justamente esta fé em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, e que para ser cristão é preciso, antes de tudo, arrepender-se, converter-se, para obter o perdão dos pecados, crer em Jesus
e estar disposto a viver para Ele, a viver por causa dEle. Peçamos a Jesus que nos conceda esta graça da fé, que nos conceda a graça de nos arrependermos, que Ele nos dê um coração contrito e o desejo de que a nossa vida seja mudada pela presença dEle, de nós vivermos para Ele e não para nós mesmos. Amém.